Seja bem-vindo ao Youngcast, que alegria receber você aqui para mais um episódio desse podcast, mais uma vez você chegando por aqui, e eu fico muito feliz cada vez que o melhor telespectador do mundo chega aqui, porque eu já falei para você, não existe melhor telespectador do que o telespectador do Youngcast. E por que, Young? Porque o telespectador do Youngcast, geralmente ele é aquela pessoa que entende que esse podcast é para edificar a sua vida espiritual. Esse podcast é um podcast para não falar de problema, mas apresentar soluções. E que este podcast, que o Youngcast, é aquele podcast que entende que o diálogo constrói. Então, esse telespectador é o melhor que nós podemos ter e é claro que é você. Então, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. A nossa produção é uma produção eficiente, vai deixar aqui o QR Code desse lado aqui, então você consegue apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e ser direcionado para o nosso Instagram que caminha, olha só que legal, nosso Instagram, o Instagram do Youngcast caminha agora para 1.300.000 pessoas. 1.300.000 pessoas. Esse número é o que eu sempre falo, né? É 1.300.000 pessoas, nós não estamos falando de números, mas estamos falando de pessoas que são alcançadas todos os dias através dos nossos conteúdos, o que nós entregamos lá em nosso Instagram. Então, corre lá, se inscreve. Eu já quero aproveitar aqui e já vou deixar já para vocês. Vai estar aqui na descrição, ok? Na descrição, ó, já estou aqui já deixando o detalhe aberto do nosso grupo. Nós temos um grupo agora e esse grupo você pode participar. Olha só que legal, olha o que nós preparamos para você. Imagina você participar do nosso grupo do Youngcast, ok? No Telegram e você ter acesso às informações de bastidores, fotos de bastidores, vídeos dos convidados aqui nos bastidores. O convidado vai enviar um vídeo para você. Vamos selecionar algumas pessoas do nosso grupo no Telegram para enviar, receber esses vídeos e você pode mandar sua pergunta, você pode participar do Youngcast de uma forma completamente interativa e gratuita. É só você clicar no link na descrição e acessar o grupo do Telegram do maior podcast cristão do Brasil. E quando eu falo maior, isso não é uma métrica de vaidade, não é sobre números, mas sim na quantidade de conteúdo edificante, na essência, na pureza, no quanto Deus, de fato, ele libera sobre essa mesa aqui um pão da vida através dos nossos convidados. Então, entre para o nosso grupo, entre para o grupo do Youngcast no Telegram. Eu estou recebendo uma convidada muito especial. Ó, essa convidada é alguém muito especial que eu já há um bom tempo que a conheço. Eu conheço ela, na verdade, antes de me conhecer, ok? Eu te conheço antes de você me conhecer. Como Eu assim, já Yang? de anos e anos e anos. Desde o programa, o programa que você já gravava, Família. Como era o nome do programa? Boa tarde, família. Desde o Boa Tarde Família. Eu lembro da Jolie desde quando nós tivemos o Troféu Gerando Salvação, na versão antes da pandemia, que foi lá no Espaço Unimed, lá no... Meu Deus. Como é o famoso... Tem um nome específico lá, do Espaço das Américas. Espaço das Américas. Essa é uma pessoa que é uma referência na comunicação, no gospel. Eu fico muito feliz que você vai aprender, né? Principalmente, e quando eu falo você, eu envolvo as pessoas que estão na igreja e elas estão inseridas na comunicação, na mídia. Porque a Jolie, ela é uma referência. A gente está falando de alguém que há muito tempo ela vem atuando, ela tem uma presença constante, participando de diversos eventos, estando em muitas igrejas, comunicando, dialogando com diversos veículos de comunicação do gospel. E por que eu falo que a Jolie é uma referência? Porque nós estávamos aqui pelos bastidores e ela, fazendo os stories, ela falou assim, eu tô com o André, e o André ele é mais famoso que muita gente que começou há 10 anos atrás, até que eu, inclusive. E eu falei pra ela, não, jamais, ô Jolie, por quê? Porque eu entendo uma coisa, eu sou apenas mais um, e eu só estou andando nesse caminho porque teve gente pavimentando ele antes de mim. Hoje, se eu enfrento uma dificuldade ou outra, hoje que a igreja já está na internet, hoje que já o caminho já está um pouco mais facilitado, imagina uma pessoa como a Jolie que começou há anos atrás.
Imagina uma pessoa que começou quando as igrejas não tratavam com tanta facilidade o assunto comunicação, o assunto mídia, o assunto rede social, o assunto internet. Então, é uma pessoa que é uma referência para mim, eu respeito muito essa referência que a Jolie é. Você pode chegar em qualquer lugar e perguntar para os portais de notícias do gospel, né, os veículos de mídia do gospel, e falar quem é a Jolie, todo mundo conhece. E até porque, como não conheceu a mulher que tem esse nome e esse sobrenome, Jolie Campers. Seja bem-vinda ao YangCast, minha amiga. Gente, agora eu fiquei temerosa. Pra você entender o seu tamanho. Eu fiquei temerosa, porque assim, olha, isso daí é uma coisa assim que eu acredito que a Bíblia fala assim que é importante que eu diminua e que ele cresça. Que Sim. ele cresça e eu diminua. Então, eu quero que o Senhor ele apareça através de mim e que as suas Uhum. palavras sejam palavras proféticas. A nossa caminhada, ela não pode ser isolada, né? Nós temos que ter Cristo conosco o tempo todo e refletir isso através das nossas ações, da nossa história, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vive. Então, se você tem essa percepção sobre mim, eu espero que Sim, seja por causa dele, porque é por sim, causa dele que eu ainda estou de pé. sim. Ó, eu lembro, pra você ter noção, eu lembro de você fazendo entrevistas no Troféu Gerando Salvação. Nessa edição, se eu não me engano, foi 2019, né? E eu lembro você fazendo entrevista lá, onde tinha um toldo, né, com algumas marcas no fundo. Você entrevistou o Apóstolo Sim, Valdemiro, você sim. entrevistou o Yudi. Eu lembro você de branco fazendo as entrevistas. E por que hoje a Jolie ela está aqui? Porque é uma mulher que, além de ter uma história no gospel, é uma mulher de Deus. Ela também tem um podcast que eu quero aproveitar aqui e já recomendar para vocês, que é o Clipcast TV. É um podcast fantástico. A Jolie conversa com muitas pessoas relevantes, interessantes, conteúdo que realmente agrega, né, para sua vida. O Jonas também faz parte da equipe. Um abraço pro Jonas, o pessoal lá da Clipcast TV, né? Clipe Clipcast Gospel. TV é o podcast. Clipcast TV é o podcast. É o É, pessoal da Clip Gospel, Clipe que Gospel. enfim, é uma página. A Jolie, ela tem um alcance assim de milhões de pessoas. Eu tenho que trabalhar muito para chegar na metade desse alcance, né? Porque aí quando a gente fala de Clipe Gospel é Facebook, Instagram, milhões de pessoas. Mas o legal é o quê? Que no nosso meio, no reino, não existe concorrentes. É eu alcançando um pouquinho aqui, a Jolie alcançando um pouco mais lá, e o reino cresce cada vez mais e mais. Jolie, fala comigo, minha amiga, como é que você está? Como é que estão os projetos aí? Você falou para mim de alguns projetos? Olha, eu tô ótima e eu quero já dar um oi, né, para todos os Isso. telespectadores aqui do YangCast, essa potência levantada por Deus como uma voz profética e uma voz relevante nessa nação, que deu um outro sentido para a questão das narrativas. A Uhum. gente vive um tempo, né, Yang, que as narrativas elas são muito Distorcidas, disputadas, sim. disputadas. O lugar de fala e de autenticidade também é disputado. Então Uhum. eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu projeto, louvo a Deus por você, telespectador, que acompanha o Yang, que realmente ele tem trazido assim homens de Deus aqui, mulheres de Deus, para que essa mensagem seja propagada e alcance quem realmente precisa alcançar. Eu me sinto muito honrada. Yang, muito obrigada por você me proporcionar esse momento aqui. Eu estou A honra é minha, a emocionada honra é minha. porque só Deus poderia ter feito isso. A honra é toda minha, Jolie. E assim, a gente sabe. Quantos anos já que nós. A gente se conhece o quê? Acho que vai fazer uns 2 anos, né? Exatamente, eu acho que uns 2 anos que a gente tem essa proximidade. Uns 2 anos. E você é uma pessoa que. Você pode falar muito também sobre isso, porque você pegou o crescimento do YangCast desde o começo, né? Porque quando eu conheci você ainda não tinha o YangCast. Você viu o YangCast nascer e crescer. Hoje ele está indo para. Vai caminhar para 1 ano e meio, né? A gente tem um ano e Sim, meio mais ou sim. menos do podcast. O YangCast hoje ele é um bebê de 1 ano e meio. Mas você acompanhou desde o início, né? E é uma pessoa que vê o quanto eu trabalho. Muito trabalho, mas sempre um trabalho feito com muito foco Sim. e muita excelência. Eu lembro que quando eu chegava aqui, normalmente era você que me recepcionava, Sim. sempre com um sorriso, sempre com assim uma postura impecável. O André, ele tem um sucesso
que Deus deu para ele é porque ele realmente teve esse mérito. Deus não coloca ninguém num lugar que não esteja pronto para alcançar aquele lugar, aquele nível. Mas isso passa por uma construção, passa por uma jornada, passa por um Uhum. processo de você entender quem você é, mas também respeitar as outras pessoas. E você sempre tratou muito as pessoas com muito respeito, André. E Deus, ele prova a gente nisso. Ele prova a gente, por exemplo, quando José foi colocado no Egito, Uhum. né? Ele foi colocado lá, ele foi levado para servir na casa de Potifar. Primeiro ele foi como um serviçal. Serviçal, sim. Muitos não sabiam que ele ia ser um governador e ele foi testado em todo o tempo. Ele foi testado, Deus até deixou ele numa situação confortável lá. Por exemplo, o dono da casa, ele não delegava, ele delargava. Porque ele delegou tudo nas costas de José. Delargava, sim. Inclusive, inclusive ficar com a mulher dele, Sim, não assumir a mulher, mas ficar tomando conta até da mulher porque ele estava omisso. sim, Que a mulher, ela teve uma atitude sim. de tentar algo diferente com José. Por quê? Porque ela admirava José. Mas nesse contexto, José estava sendo provado por Deus. Boa. Ele estava sendo quem ele era E quem ele se e tornaria? quem ele se tornaria. Porque nesse Nossa. contexto, ele poderia ter usurpado uma posição que não seria para ele, mas ele não fez isso. Ele respeitou. Quando ele estava na posição de servo, ele foi fiel na posição de servo. Ele soube servir o seu senhor. Ele foi caluniado, Sim. mas jamais ele foi um traidor. Então, assim, as pessoas que Deus escolhe para estar em patamares diferenciados, quando é Deus que escolhe, ele sabe muito bem por que ele escolheu aquela pessoa. Porque ela tem algumas características Uhum. que foram achadas por Deus. Deus achou graça em você. Deus olhou e falou assim: é isso que eu quero. É isso que eu quero. É ele, é para ele que eu vou entregar isso aqui. Ô, Jolie, isso que você falou assim me chama muita atenção sobre José, porque uma verdade, as pessoas elas querem muito viver o propósito, né? Todo cristão, ele tem esse sonho. Eu quero muito viver o propósito. Todo povo que, por exemplo, viveu cativo, ele quer muito entrar na Terra Prometida. Ele quer desfrutar daquilo que a Terra Prometida ela proporciona. Ele quer acessar a Terra Prometida e desfrutar da segurança, da paz, da tranquilidade. Só que se todos pudessem ter uma opção de excluir, de cancelar o Egito, cancelar o Mar Vermelho, cancelar os anos no deserto, você pode ter certeza que eles fariam isso. Porque as pessoas elas querem muito viver um propósito sem passar por um processo. José, ele é a prova mais clara da importância do processo. Por quê? Se ele não fosse traído, se ele não fosse vendido, se ele não fosse falsamente acusado e se ele não fosse preso, primeira coisa, para ser governador, ele tem que saber lidar com pessoas. E o que seus irmãos fizeram com ele já estava moldando José, ensinando José a lidar com as pessoas. Estava mostrando para José a realidade de que as pessoas são falhas e elas traem. Se José não fosse preso, ele não administraria a prisão. E se ele não administrasse, se ele não estivesse na frente daquela prisão, ele não teria o conhecimento e a capacidade de gestão necessária que o Egito exigia. Então, quando você falou sobre José, justamente sobre isso que eu quero te perguntar, eu fiquei com este pensamento sobre a importância do processo, o quanto importante é respeitarmos o processo. Mas, Yang, você não tem noção do quanto eu sofro, você não tem noção do quanto está sendo dolorido para mim, você não tem noção do quanto está sendo difícil para mim o processo, porque não existe processo que faz você sorrir.
Não existe processo que te dá tapa de pelica, né? Luva de pelica nas costas. Não existe processo que você sorri todos os dias. O processo, de fato, ele nos faz chorar. O processo, de fato, ele deixa marcas. O processo, ele é aquele que mesmo quando você vence e vive o propósito, você sempre vai olhar para algum ponto de você, seja uma lacuna na sua vida emocional, seja uma ferida, você sempre vai olhar para ela e vai lembrar, essa marca aqui significa que eu passei por um processo. Só que o melhor de tudo é que o processo valida o propósito. Porque quando Sim, você vive o propósito, aí é que você encontra sentido pro processo. Porque quando você vive o propósito, aí você pensa, já sei porque eu sofri. Já sei porque eu tive que passar por esse caminho. Eu sim, já sei. E isso aqui é real, e eu falo pra você que eu sinto Deus aqui, e ele nos direciona a falar isso pra alguém, porque às vezes tem algumas pessoas que estão achando que Deus é um carrasco e que ele está desperdiçando sofrimento na sua vida, que Deus ele está descarregando raiva sobre você. Algumas pessoas acham, poxa, mas eu sou inocente demais pra sofrer isso aqui, pra passar por tudo isso aqui que eu estou passando. Eu estou passando por isso aqui, a culpa é de Deus, ou eu que realmente nasci pra sofrer, quando na verdade não. É que o seu propósito ele é tão grande, o que Deus tem pra você é tão grande que seria impossível Deus te entregar isso sem antes te marcar, sem antes dizer pra você, ó, você tem isso porque você sofreu. Você tem esse propósito, você conquistou isso aqui porque você passou pelas marcas do processo. Você viveu o processo, você sentiu a dor do abandono, a dor da traição, a dor de alguém te dar as costas, a dor de uma pessoa que olhou pra você e falou assim: "Eu vou estar com você porque você precisar". E essa pessoa deu as costas quando você mais precisava. Era Deus te capacitando, porque o seu propósito sempre foi alcançar pessoas que também foram machucadas, feridas, traídas, abandonadas, e você não poderia alcançar essas pessoas, você não teria embasamento para lidar com essas pessoas se você não sentisse na sua pele a dor da traição. Por isso o propósito ele é real, viva o propósito, respeite o tempo do processo, viva o processo, respeite esse tempo, porque esse tempo ele vai te credenciar para o seu propósito. Você concorda comigo, minha amiga? O que você pensa sobre esse assunto? eu concordo totalmente e eu digo mais, André. A Bíblia tem um texto que fala assim, no Salmo 119, eu acho que é versículo 105, que fala assim: Sim, Lâmpada para os meus pés é a é a tua tua palavra palavra e e luz luz para os para os meus meus caminhos. caminhos. Sim, O, 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 o processo, ele é um caminho. legal. É O um processo caminho, é um caminho legal. é uma jornada a ser trilhada. Então, assim, se você tem uma lâmpada iluminando esse caminho, por Sim. que é lâmpada para os teus pés? Porque o teu pé é onde pisa, é a Uau. direção. Você precisa ter uma direção na sua jornada. A jornada sem direção, ela é muito mais árdua. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, como você mesmo disse, que eles tinham sentido, eles tinham o destino à terra prometida, eles precisavam ter um guia. Um guia. E quem era o guia? Era o próprio Deus. De noite era uma Uma coluna coluna de de fogo. fogo e Sim, durante o dia é uma nuvem, sim. entendeu? Se a nuvem ficasse um mês parada, eles tinham que Meu Deus. esperar. Eles só poderiam seguir quando a nuvem se levantava e seguia. Literalmente sobre a direção Sobre de a Deus. direção, Fantástico. a questão da caminhada árdua é porque muitas pessoas querem caminhar da forma que elas entendem que é a melhor forma. Muitas pessoas não querem consultar a Deus para tomar os seus passos, porque muitas vezes Deus vai falar para elas irem por uma direção que elas não estão dispostas a irem. E eu vou dizer mais, a pessoa que não quer aguentar o processo é porque ela tem um excesso de futuro. A Quando pessoa ela, que não quer suportar o processo é porque ela tem excesso de futuro. Por sim, quê? por quê? Porque ela está vivendo, só projetando no que ainda vai acontecer. Só que Ah, sim, legal. isso daí se chama ansiedade. O Legal. excesso de futuro é ansiedade. Sim, E o que a palavra de Deus fala? Não andeis ansioso por coisa alguma. sim. Por coisa alguma. Então, por exemplo, ele te deu. Qual o nome do dia de hoje? Qual o tempo
do dia de hoje? Sim. Presente. Presente. Deus te deu um presente. Viva o seu presente com a direção de Deus, que o seu futuro vai estar garantido. E quais são as marcas, Jolie, que você carrega dos processos que você viveu? Muitas. E essa maturidade que eu tenho hoje foi justamente por causa das marcas que eu carreguei no passado. E hoje eu sei que tudo na nossa vida são sementes e colheitas. O que eu vivo hoje é uma colheita do que eu semeei. Então, o que eu presto atenção hoje é no que eu estou semeando, o que eu estou plantando hoje. O que eu quero colher é o que eu estou plantando. Então, assim, para eu entender que e tem processos que terminam, mas começam outros. Sim. Só que a forma como eu vou terminar é determinada pelo meu presente. Meu Deus, yes. É o meu presente que desenha o meu futuro. É como eu me comporto hoje. E assim, pessoas que estavam quase recebendo, muitos de nós estamos vivendo o tempo do quase. Do quase. Eu tô quase lá. Eu tô quase chegando. Eu tô quase alcançando. A terra prometida tá quase ali. E você sabe, André, tem pessoas que fazem tudo certinho, mas por causa de um detalhe, não herdam a terra prometida. Como você falou, parece injusto, mas isso aconteceu com Moisés. Vamos para a história de Moisés, já que é Bíblia? Sim. Olha que interessante. Moisés saiu do Egito, onde ele era um príncipe. Ele foi chamado por Deus porque ele se sentiu indignado com a forma com que os seus conterrâneos, o seu povo estava sendo tratado. Ele teve que se esconder por isso, porque ele tentou fazer justiça com as próprias mãos. Deus chamou ele se colocou à disposição, mesmo achando que no início ele não era capaz. Por quê? Porque o Egito transformou a identidade original dele. Sim. Então, ele falou assim, Deus, eu não sei nem falar. Eu sou um homem de palavras duras. Mas Deus falou assim, não, você vai falar através do seu irmão. Eu vou falar com você. E o seu irmão fala com o povo. Sim. Então, Deus foi preparando todo o caminho para Moisés. Só que na jornada, não foi jornada só para quem foi liberto, mas foi para o líder também que estava na frente. Então, imagine a prova dele, quando ele estava quase lá. Um dos episódios que, para mim, é um dos mais marcantes, foi quando, na jornada de liderança dele, ele sofreu isso que você falou, traição. O povo começava a reclamar dele nas costas. A Bíblia diz que ele muitas vezes intercedia pelo povo para Deus não matar o povo quando Deus já estava cansado dos murmuradores. Presta bem atenção. A Bíblia diz que o poder de vida e morte está na língua. Está na língua. Muitas vezes o povo girava a morte com a murmuração deles. Eles estavam vendo Deus fazer, Deus operar, Deus realizar, Deus... E mesmo assim... eles reclamavam. Por quê? Porque eles queriam chegar logo. Deus já tinha falado que eles iam chegar. Mas eles estavam de olho só na chegada e o processo eles não queriam respeitar. Isso já é até um adendo aqui. É pessoas que reclamam demais. Nossa, demais. Se tem algo que Deus odeia, é a murmuração, é a reclamação. Sim. Se você quiser agradar a Deus, seja grato no seu processo. Aprenda a viver o seu processo um dia de cada vez, agradecendo Ele, porque tem coisas que Deus faz na nossa vida, tem livramentos que Ele nos dá que a gente nem toma conhecimento. E aí, sabe o que o povo queria? Ter saudade do Egito. Foram escravizados, estavam sendo dizimados. O trabalho estava pesado. Só que na hora do processo lá do deserto, por quê? Deserto, todo mundo fala, deserto é passagem. Sim, é passagem. Mas essa passagem, muitas vezes, quem atrasa ou quem adianta é o seu posicionamento, é você mesmo. E o povo começou a reclamar, não, mas a gente está com sede, não tem água aqui, não tem carne aqui. Olha, quando eles começaram a reclamar da carne, que eles queriam carne, Deus ficou tão irado com isso.
Porque era o maná. Sim, Era a medida do sim, dia. Muitas sim. vezes Deus não vai dar o que a gente quer, Ele vai dar o que a gente precisa. A questão é que nós queremos muito mais do que a gente precisa. A questão é que a É, ganância é, é algo assim que nos leva para a ruína. sim. Presta atenção, Deus mandou a carne, não é porque Deus queria dar a carne. Se você ler o texto lá em Números, desculpa, não posso falar isso, mas sabe quando Deus está Irado, já cansou. ele já tá cansado, ele já estava, não vou, ele estava cansado. Dele falou assim: Moisés, eu vou mandar tanta carne que vai sair carne pelo nariz desse povo. Aí Uhum. Moisés ainda falou bem, mas como que você vai mandar carne aqui no deserto? Ele falou assim: por acaso a minha mão está encurtada, Moisés? No outro dia foi um vento, e esse vento trouxe as cordonizes do mar, e era carne para tudo quanto é lado. E depois Deus feriu o povo com praga, porque muitos ficaram, comeram tanto que até morreram. Sim. Olha só, aí começaram a reclamar da falta de água, André. Da falta de água. Era o tempo todo eles reclamando. Não estava nada bom. Tem gente que é assim, nada tá bom. Deus, não está faltando comida. Não está faltando o alimento. Deus está dando saúde para você. Você está conseguindo levantar e trabalhar. Você está com dificuldade, mas você está pagando as suas contas. Mas você não tem coragem de agradecer a Deus por isso. A Bíblia fala que quem não é fiel no pouco, também Deus não vai colocar sobre o muito. Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Então, o pouco que você tem que aprender com Jesus. Meu Jesus, Deus. ele tinha 3.000 homens para alimentar. E o que ele teve nas mãos? 5 pães e 2 peixinhos. Ele podia reclamar, né? Eu podia falar, tá pouco. O que ele fez? Nos deu a Partiu. maior lição. Levantou a mão para o céu e a primeira coisa agradeceu. Ele agradeceu por aqueles 5 pães e depois ele repartiu. Agradece e reparte que multiplica. E aí, escuta só, André. Agradece e reparte, que se você agradecer e repartir, multiplica. E, ó, esse ponto, assim, por exemplo, quando você falou ali acerca do... o povo tinha, né, reclamaram que, quero carne, Deus mandou, aí a reclamação apenas foi transferida, mudou, falta água. Isso mostra um perfil, né, aquele perfil às vezes de uma pessoa que ela nunca consegue olhar para aquilo que ela tem. Tem. E um dos pilares principais da gratidão é justamente sobre o quanto você tem a capacidade desenvolvida dentro de você para olhar para o que você tem. E nós, infelizmente, ou né, por conta do avanço tecnológico ou várias outras coisas, nós nos tornamos uma sociedade muito capitalista. Então a gente sempre está querendo mais e sempre está querendo mais. É aquela história, se eu tenho uma moto, não, agora eu quero ter um carro. Se eu tenho um carro, não, eu quero ter aquele carro do vizinho. Se eu tenho um carro do vizinho, eu quero ter aquele... Nós não agradecemos pelo que nós já temos. E as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus, basicamente, elas se mostram justamente no quanto nós temos. É isso aí. E isso não está inserido apenas no contexto material, que é um ponto que você falou. Nós recebemos livramentos que a gente nem percebe, a gente nem sabe. Nós temos a vida, nós respiramos, nós andamos, nós temos a nossa casa, nós temos a nossa família, nós temos os nossos amigos, as Sim. pessoas que diariamente elas fazem parte da nossa vida. E isso é interessante, por isso que é válido abrir esse adendo. Aprenda a agradecer pelo que você tem, antes que a vida te ensine a ser grato pelo que você tinha, ou antes que você chore pelo que você tinha. Porque às vezes olhar muito para o que eu não tenho me faz esquecer do que já está sobre a minha mão. E eu só vou perceber que aquilo que está sobre as minhas mãos é algo valioso quando eu olhar muito para o que eu não tenho e perder o que eu tenho. Porque esse é o problema. Quando eu miro no que eu não tenho e perco o que eu tenho. Quando eu olho para os detalhes daquilo que eu quero ter e eu perco o valor do que eu já tenho, do que Deus já me deu, do que Deus já entregou na minha mão. Esse é um adendo importantíssimo. Com certeza, André. A pessoa que não tem capacidade de olhar Uhum. as pequenas coisas E é e sempre nas pequenas agradecer, coisas, cara. ela não tem capacidade de evoluir para uma maior.
As pessoas que não têm a capacidade de olhar para uma pequena coisa e agradecer, não terão a capacidade de ir para uma coisa maior. Uau. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você, André. Todos os dias nós estamos sendo provados por Deus, Sim. De todas as de formas. todas as formas. O dia de hoje é uma oportunidade única, nunca mais vai voltar. Sim. Então, se o ser humano todo dia ele tiver consciência de que tudo que ele tem hoje é o melhor que ele precisa, foi o que Deus Yes. preparou para ele viver hoje, ele vai ser grato. Porque Sim. quantos gostariam de estar vivo, de poder comer? Quantas pessoas gostariam de poder beber água? Quantas pessoas gostariam de poder levantar da sua cama? Quantas pessoas gostariam de dar um oi para o seu filho e não pode falar? Quantos gostariam de enxergar a luz do sol e não pode ver? E estão sendo muito mais gratos do que quem tem tudo isso e mesmo assim não consegue dizer: Senhor, obrigado. Obrigada porque o Senhor me fez respirar. Então é sobre isso. E aí, na condição de líder que Moisés estava desse povo, que não parava de reclamar, Deus falou assim: Moisés, eu vou matar eles. Eu vou matar, não aguento mais, só vou deixar você vivo. Deus chegou nesse nível. Sim. E o que eu aprendo com isso, o Yang, é o quanto Deus não tolera gente murmuradora. Deus não tolera gente murmuradora. Deus não gosta de gente, daquela pessoa que só reclama. E o contrário disso, Deus ama quem tem um coração grato. Quem agradece. Quer atrair a bênção de Deus? Seja grato. Seja grato. Agora, é tão interessante que aí Deus falou assim, Moisés orou, intercedeu pelo povo, falou: não, Deus, não faça isso não. Porque se você fizer isso, presta bem atenção, os egípcios vão, de onde o Senhor tirou, eles vão falar assim: olha, Deus não ia dar uma terra prometida para eles não iam cultuar esse Deus deles, eles saíram para cultuar o Deus dele e morreram no meio do caminho. Não faça isso. Moisés, ele tinha uma comunicação, André, com Deus, que é uma coisa fenomenal. Sim. Moisés, ele sabia sensibilizar a Deus pela intimidade que ele tinha com ele. Sim. Tem pessoas que querem orar, mas não sabem orar porque não sabem exercer o poder da comunicação para atrair o Pai. E isso elas só vão conseguir sendo íntima dele. Moisés tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha o poder de convencer Deus a mudar um pensamento dele. Você tem noção do que é isso? Quantas pessoas a gente conhece hoje que tem o poder de dialogar tanto com Deus, usando a sua comunicação, a ponto de fazer Deus mudar uma sentença sobre algo, sobre alguém? Sobre um povo? Aí Moisés falou isso para Deus: não mata não, Deus. Glorifica o seu nome. Aí Deus falou: tá bom, Moisés, eu não vou matar. Mas Deus também não deixou de dar uma sentença para os murmuradores, que é a sentença de morte. A Bíblia fala que o poder de vida e de morte está na língua, porque cada vez que você murmura, você está trazendo uma maldição das suas palavras. A palavra da reclamação, a palavra torpe, a palavra da ingratidão, ela é um fertilizante ruim. Ela rega a terra, ela rega a vida das pessoas de morte. Ela mata até. Ela mata. Você pode ter certeza. As grandes guerras hoje que são enfrentadas por nós, não é uma guerra nuclear. É a guerra das narrativas. Da mentira. Sim. Da ingratidão. É tudo isso. E aí o que aconteceu? Deus não matou o povo, mas eles fizeram tanta raiva que Moisés ficou irado. Quando chegou na parte da água, André, Moisés estava tão irado, e aí Deus falou, aí foi a vez de: calma, Moisés, você vai chegar nesse lugar,
você vai falar para a rocha e vai ter água. Moisés já tinha a solução. Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado com as vozes que a gente escuta e saber filtrar. Porque, às vezes, quando a gente compra uma narrativa, quando a gente compra um discurso da voz da ingratidão, a gente pode ter tido uma jornada inteira de sucesso. Mas se a gente der ouvido para essa voz e agir de uma forma impulsiva em relação a essa voz, a gente pode botar 10 anos, 15 anos de jornada, 30 anos de jornada, você perde em 1 minuto. Justamente por você não ter essa visão de silenciar as vozes erradas, né? Erradas. O que aconteceu? Moisés ficou inflamado Sim. com o povo, irado. Deus já tinha dado a solução. Às vezes Deus já deu a solução para a pessoa. E Deus fala assim, fica quieto. Eu já te dei a solução. Você vai chegar lá e você vai fazer isso. Você já tem a solução, mas você está tão inflamado, você está com tanta raiva por causa desse processo todo. Porque na caminhada, André, a gente sofre afrontas. A gente sofre afronta, descrédito, traição, tudo que você falou. E Moisés já estava cansado. Muitas pessoas já estão cansadas da sua caminhada. Muitas pessoas já estão falando assim, Deus, se o Senhor não entrar logo com providência, eu não sei o que vai ser de mim. O Senhor está dizendo para você, aguenta mais um pouquinho. Não murmura, não reclama. Confunde o inimigo. Porque a Canaã está logo ali. E só você tem o poder de frustrar a promessa que Deus fez sobre a sua vida. Sabe por quê? Moisés já tinha a receita. Deus falou que era só para ele falar para a rocha. Mas se você for lá em Números capítulo 20, se eu não me engano, versículo 7, 8 e 9, ele chegou diante do povo. Ele já tinha a solução. Era para chegar, reunir o povo na congregação e falar para a rocha que a rocha daria água. Ele reuniu o povo, mas aí ele já começou. E aí, seus incrédulos? Sim. E aí? Ele fez um discurso. Ali ele fez o discurso da ira. Sim. Vocês acham mesmo que eu posso falar isso aqui jorrar água? Vocês pensam mesmo que eu posso? Ele começou a desafiar o povo. Ele despejou a raiva. É o tal de você descontar nas pessoas no momento, fazendo a coisa certa da forma errada. Sim. Desobedecendo. Deus já tinha dado a solução. Ei, se Deus já te deu a solução, querido, não aumenta nem diminui nada. Faça exatamente o que ele te pediu. Aprenda a gerenciar a sua emoção. Aprenda a gerenciar a sua raiva e a sua ira. Não tenha demônio próprio, não. Tenha domínio próprio. Tem gente que não tem domínio próprio, tem demônio próprio. E esse ponto que você falou é algo tão real que, olha só, Moisés, ele foi o cara. Olha o quanto o não equilíbrio da emoção ele pode te custar muito caro. Custou caro. Porque quando a gente fala de Moisés, a gente está falando de um cara que cresceu no Egito. Ele aprendeu a gestão, a visão egípcia. Moisés, ele entendeu sobre como que funcionava, né, o governo egípcio, se tornou um cara extremamente culto. Moisés foi um cara que, mesmo tendo uma certa limitação, Deus chamou Moisés e falou, Moisés, deu uma missão para ele de libertar milhões de pessoas e tirar essas pessoas de um lugar que era o Egito. Deus a todo momento se mostrou próximo de Moisés. Deus abriu o mar, direcionando Moisés. Deus fez maravilhas acontecerem. Moisés, se a gente fosse dizer, ele é um dos homens da Bíblia que mais teve contato com Deus. Moisés foi o único que Deus até disse para ele, Moisés, seguinte, ninguém é capaz de me ver, mas como eu tenho intimidade, olha o nível de intimidade desse homem que nós estamos falando. Como com você eu tenho uma intimidade, você não vai me ver, mas eu vou te dar um pouquinho
pouquinho para você ter a noção de quem eu sou, porque eu tenho interesse de me apresentar para você, Moisés. E é onde ele vê Deus de costas. Olha, esse homem que fez tudo isso, que vivenciou todas essas experiências por uma decisão, por uma atitude e Meu por não Deus. equilibrar as suas emoções, ele perde o acesso à terra prometida, porque a ordem não era para bater na rocha. A ordem era para tocar. E Falar, isso comunica o que isso falar. comunica para gente? Qual é a informação que isso traz? Nós podemos perder grandes coisas por falta de gestão das nossas emoções. Ponto. Nós podemos perder grandes oportunidades, grandes portas, pessoas, principalmente, nós podemos perder pessoas, nós podemos perder amizades, nós podemos perder relacionamentos por não termos equilíbrio em nossas emoções. Uma pessoa com uma emoção desequilibrada, uma pessoa que tem desequilíbrio em suas emoções, ela tende a perder grandes coisas. E a gente vê isso em Moisés. Controle as suas emoções. Eu sei que tem hora que, às vezes, o que você passa, você está realmente na condição da vítima, eu sei que você está na condição da pessoa inocente, mas entenda uma coisa, há poder em suas palavras. Antes de você falar aquilo que o seu coração está querendo dizer, porque você está com raiva, antes de você soltar palavras sem pensar, porque o que você quer é apenas tirar aquele sentimento de raiva que você tem dentro de você, pense bem antes de falar, pense bem antes de agir, porque quando você fala, você não está só direcionando palavras para uma pessoa, você está liberando no mundo espiritual essas palavras e essas emoções. É extremamente necessário você equilibrar as suas emoções, segurar na hora que quer falar o que você quer falar, se conter na hora que você quer soltar aquelas palavras que estão gritando dentro do seu coração e não se deixar levar por uma emoção, porque a emoção, ela passa, e é uma palavra liberada no mundo espiritual, ela permanece. E outra coisa, Yang, parece que é injusto. Parece que foi injusto. E aí a gente vê a manifestação e o ensino que a palavra de Deus fala, porque ela não se contradiz em nada Sim, da graça. sim. Moisés teve uma trajetória linda, maravilhosa. Se tinha alguém que merecia entrar na terra prometida, era Era ele. ele. Presta atenção. O céu, ele não responde necessidade, ele responde posicionamento. O céu não responde necessidade, ele responde posicionamento. Qual deveria ser o posicionamento dele? Se as palavras dele, se as nossas palavras têm poder de vida e de morte, Deus mandou ele falar o quê? Falar a rocha. Não era para falar para o povo. Era para falar a rocha e a rocha traria água. Ele chegou, deu um discurso, esse discurso gerou morte. Tudo que a gente entrega volta para nós. Tudo que a gente entrega volta para Então, nós. presta atenção, a pessoa que está reclamando, murmurando, soltando fertilizante mortífero, ela não está soltando só para os outros, ela está soltando para ela. Sim. Na hora que Moisés foi na frente do povo e soltou a ira dele, a morte se instaurou na caminhada dele, no destino dele. Ele trouxe morte para o destino dele. Por quê? Ele, depois de soltar essas palavras, ele foi na rocha e feriu a rocha. E não foi uma vez, não. Ele feriu 2 vezes por causa do ódio. É isso que o André falou. Não coloque o sol sobre a sua ira. Não haja irado. E a rocha era quem? Ele não podia jamais ter ferido a rocha. Ele era para ele falar. Porque a rocha é o arquétipo de Cristo. A Bíblia diz que ele é a rocha cuja obra é perfeita. Era o arquétipo de Cristo. Era só ele falar com a rocha. Ei, querido, fale com a rocha. Não fira a rocha. Porque o que é ferir a rocha? É você descontroladamente falar palavras torpes, ofender os outros, reclamar. Tem gente que quer ofender até Deus. Você está gerando morte. Você pecou. Quando você peca, você ofende quem? Você feriu a rocha. Foi isso que Moisés fez. Não era para ele ter ferido, era para ele ter falado com a rocha.
E o que que você deve falar com a rocha, que é Cristo Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faz igual aquela mulher, que ela queria uma cura para a filha. E os discípulos, eles impediam ela de chegar perto de Jesus. Mas quando ela conseguiu chegar em toda a humildade, olha que fala fantástica da mulher. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ela chegou, o que queres, mulher? Você acha mesmo justo eu tirar da mesa dos meus para deitar aos cachorrinhos? Parece uma afronta, né? Jesus comparou ela como um cachorrinho. Mas olha só a humildade, olha o poder de tocar em alguém através da sua fala. Olha o que ela falou para Jesus. Jesus, até os cachorrinhos comem das Das migalhas migalhas. que caem da mesa do seu Senhor. Poxa, tocou o coração do mestre. Vai, leva a sua bênção para casa. Então é sobre isso. Porque Moisés feriu a rocha. Tudo que ele fez ao longo de todos aqueles anos, tudo que ele sofreu ali, em 1 minuto, ele perdeu. Ele teve uma sentença sobre isso. O Senhor falou para ele, Moisés, porque você me desobedeceu, porque você feriu a rocha, você não entra na terra prometida. Você vai ver com seus olhos, sobe lá no monte, você vai ver, mas você não vai entrar. E lá na frente, em Deuteronômio capítulo 4, olha que ele falou assim, ele fez um resumo de tudo que aconteceu. Nessa trajetória toda do êxodo, da saída, da libertação, ele fez um resumo de tudo. O próprio Moisés que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. E ele fala bem assim, porque eu desobedeci a Deus e feri a rocha, Deus colocou sobre mim uma sentença. Eu não vou entrar na terra prometida. E eu ainda tentei falar com Deus, Deus falou assim, Moisés, não insista. Aí você pode falar assim, mas então quer dizer que Deus não cumpriu a promessa? Deus cumpriu. Sim. Porque a promessa era para o povo. E Deus visita o povo até a 4ª geração. Então, aqueles que não murmuraram, aqueles que entenderam e que visualizaram a terra. Porque, André, olha que interessante. Antes de entrar na terra, Moisés ainda mandou 12 espias. 12 pessoas lá e olhar a terra, espiar a terra. Olhar como é a bênção. Se você tiver a oportunidade de olhar a sua terra prometida, será que você vai agradecer pelo que você vai ver? Ou será que você vai voltar como Josué e Calebe? Ou você vai voltar como os outros 10 que acharam que tinha muito gigante na terra? Será que a sua mentalidade hoje está preparada para você herdar a sua bênção? Porque se a sua mentalidade não estiver preparada, você não vai herdar. Só quem entrou na terra prometida, Josué, Calebe e a nova geração. Os outros estavam logo ali, mas ficaram 40 anos dando voltinha, sonhando, os ansiosos. Os ansiosos demais, que não confiam em Deus, que não têm a palavra de direção, eles dão voltinha, não saem do lugar. Estão lá. E muitas vezes, por que também? Porque nessa caminhada foram feridos, sim. Foram injustiçados, sim. Foram rejeitados, sim. Carregam feridas, sim. Mas as feridas da sua alma, as injustiças que você sofreu, as calúnias pelas quais você passou, o desgaste físico e espiritual, não podem ter o poder de definir o seu destino. Uau. Você precisa caminhar com Deus. Você precisa entender o que Deus tem para você. E na direção Ele te ensina tudo. Como falar, como andar, como reagir. E uma das coisas principais, quem tem gratidão no coração sabe praticar o perdão. Se você anda muito ingrato, provavelmente o seu coração tem a amargura nele. E quem tem a amargura, ele atrasa
ele atrasa o tempo da vitória. Já era para estar 10 anos na frente, está 10 anos atrasado. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O abismo da amargura chama o abismo da ingratidão, que chama o abismo Um do chama o outro. atraso, que chama o abismo do ciclo, da repetição, das injustiças, de tudo mais. E até científico, né, André? Qual a frequência que você está atrai para você, ou bênção ou maldição. Isso já é um outro assunto que se a gente entrar... Sim. Cara, não, nós tínhamos um outro roteiro aqui para essa entrevista, mas Deus direcionou e que assim seja, no direcionamento de Deus. E eu queria que você ainda falasse, Julie, justamente sobre essa questão das emoções, porque, por exemplo, hoje nós vemos muitas pessoas que elas estão doentes emocionalmente, né? São várias doenças hoje, depressão, ansiedade. Isso é uma coisa que a gente fala bastante sobre isso, porque são doenças que podem levar pessoas à morte, né? A gente vê o aumento de suicídio por conta de depressão, suicídio por conta de ansiedade. Qual é o caminho para a reconstrução, para a recuperação de uma sociedade doente emocionalmente? Olha, a cura para uma sociedade doente emocionalmente está em ela recuperar a sua origem, ela voltar para a origem. Uhum. A gente só consegue se enxergar a nossa debilidade, a nossa fragilidade, a nossa condição perdida, vamos dizer assim, Uhum. quando a gente está diante de uma luz. E Jesus fala que ele é a luz do mundo. Sim. Então, assim, a Bíblia fala que não tem como a gente ir a Deus, que é a origem de tudo, se a gente não for através de Jesus, o Filho dele. E é tão interessante, o Yang, porque quando a gente começa a desenvolver esse relacionamento com Deus através de Jesus, ele nos mostra quem a gente é. Mas ele também nos mostra quem nós deveríamos ser. A gente deveria ser realmente quem ele nos fez, originalmente. Sem estar desconfigurado. O ser original sem desconfiguração alguma. Porque essas feridas que foram geradas, elas tiveram... foram ruídos que aconteceram, foram eventos que aconteceram, melhor dizendo, ao longo da história da existência. Nenhuma criança nasceu para ser maltratada, nenhuma criança nasceu para ser abandonada, nenhuma criança nasceu para ser rejeitada, nem para ser humilhada, nem para ser injustiçada, nem para sofrer abuso. Então, se tem alguém que quer te enganar em relação à sua verdadeira identidade, mudar a sua identidade, trazer essas feridas para você, porque tem gente, o André, que o nome dele é o nome do problema dele. Eu vou dizer um exemplo para você. A mulher do fluxo de sangue, ela não era conhecida pelo nome dela. Ela deveria ter um nome, mas ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue que já estava sofrendo há 12 anos com aquela enfermidade. O paralítico do tanque de Betesda, ninguém sabe o nome dele, ele era conhecido como paralítico do tanque de Betesda. Ele ficou naquela situação 38 anos. E ele contava historinha. Quando ele chegou perto de Jesus, ele falou o seguinte: porque ninguém me coloca. Ninguém me coloca. Toda vez que vai alguém na minha frente e entra nas águas, quando as águas são agitadas. Mas será que ele não poderia ir arrastando, mas chegar até lá? Ele era viciado nessa situação dele? Será que ele gostava de ficar pedindo esmola? Por que ele repetia esse ciclo? Quem foi que disse para ele que o nome dele que ele deveria ser conhecido como paralítico? Tem pessoas que são conhecidas pela sua enfermidade. Tem pessoas que são conhecidas pelo problema, como eu já disse, que carrega. Quando nós deveríamos ser conhecidos pela nossa essência, que é Deus. Então, a pergunta que fica: quem é você? Quem é você? Que história que você conta? Quem é você? Você pode dizer que você é filha amada do Pai, que te dá proteção e amor incondicional? Filho?
é diferente de servo. Filho é diferente de escravo. Lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreve aquelas cartas, tem algo assim que queima no meu coração, Yang, quando ele fala que muitos já herdaram a herança de filho, mas vivem como escravos. Não mudaram a mentalidade. Por quê? Porque vivem na ferida, vivem na emoção doente, causada por algo que aconteceu. E aí Satanás se aproveita desse trauma, ele entra nesse trauma e ele começa a dizer para você que você é aquele trauma. Se você foi rejeitado, ele começa a dizer para você que realmente, que ninguém gosta de você, que você realmente é um zero à esquerda, que você realmente não vai chegar em lugar nenhum. E aí, de repente, você que foi feito um ser feliz, alegre, filho de Deus, detentor de todas as riquezas, você começa a agir como escravo. O escravo não tem direito a nada. Escravo trabalha, mas é para o outro usufruir do trabalho dele. Escravo não tem nem direito a dormir direito. Quantas pessoas não dormem porque vivem ansiosas? E Satanás, o trabalho dele é roubar, matar e destruir, roubar a sua paz, destruir a sua vida e te enganar, porque ele é o pai da mentira. Tem noção do que é o pai da mentira? Então ele conta para você uma história equivocada, deturpada de quem você realmente é. Você, aos olhos de Deus, é filho dele. Mas você começa a se ver através das lentes da sua ferida. Olha que coisa terrível. Você se vê através das lentes da sua enfermidade, da sua impossibilidade, da sua incapacidade. Deus está dizendo assim para você: volta para mim. Tira esse olhar equivocado. Quem entrou nessa ferida aí transvestido foi Satanás. E ele que foi a pessoa que se transvestiu pela primeira vez na história da humanidade, foi ele que teve que entrar num animal para usar a voz do animal para construir todo o encantamento para Eva. E hoje ele se transveste dentro de uma ferida, ele se transveste dentro de uma situação para mudar a sua identidade. Porque a hora que você descobrir quem você é, você coloca ele no lugar dele. E você lembra ele do futuro dele. Aí você pode falar assim: poxa, Jolie, mas eu já fui longe demais. O meu passado é negro, eu fui esse tempo todo. Eu quero te dizer, o sangue de Jesus, ele purifica de todo pecado. Basta você crer, basta você chamar. E ele vai te purificar, ele vai escrever uma nova história. Ele vai tirar todas as feridas, vai curar, vai colocar um bálsamo e falar: ei, querida, o seu nome não é depressão, o seu nome não é rixosa, o seu nome não é amarga, o seu nome não é tristeza, o seu nome é filha amada. Vem aqui, vem herdar a alegria. Eu tenho fruto para você. O meu fruto que entra dentro de você é o fruto da paz, da alegria, do amor, da bondade. Eu vou equilibrar suas emoções. Aliás, elas já deveriam ter sido muito, muito antes equilibradas. É que você não deixou entrar no controle. Você é a minha cópia. Você é a expressão da minha glória. Você é a minha expressão. Você faz o que eu faço. Eu sou o seu pai. É esse lugar que Deus quer que você ocupe. Se você está fora dele, você está desconfigurado e você não está na sua melhor versão. É isso. Senhoras e senhores, essa foi a Jolie. Quando Deus decide falar, isso é uma coisa que é nítido, né? Quando Deus decide falar com as pessoas. E eu fico grato por saber que Deus escolhe essa mesa aqui, esse tempo de mesa, sabe? Para tocar as pessoas. E ainda nisso, ô Jolie, antes da gente encerrar, ainda eu quero te pedir um favor. Eu sei que Deus já te usou muito aqui, mas eu quero... Porque eu acredito no tempo específico, na pessoa que do nada cai no vídeo e fala: pô, nem sei por que eu caí aqui. Amém. E eu queria agora que você direcionasse uma palavra para a câmera, para uma pessoa que está com um processo de depressão, ansiedade, ou que acabou de receber um diagnóstico de uma doença incurável. Queria que você fosse boca de Deus, minha amiga.
Amém. A Bíblia fala o seguinte, lá em Isaías 53, se não me falha a memória, que ele levou sobre ele as nossas enfermidades e os nossos pecados, ele levou sobre ele as nossas transgressões, e a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é ele? Ele é Jesus. Ele já levou, ele pagou essa conta. Sabe que você em depressão, você em enfermidade, você com uma enfermidade incurável, você pode até ter dinheiro. Você pode ser como Steve Jobs, que chegou aos 53 anos, ele ganhou o mundo todo, ele mudou o sentido da comunicação com os iPhones. Ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas todo o dinheiro do mundo não podia pagar a cura dele. Sabe quem pagou essa conta e ele não sabia? Jesus. Através da fé, você pode alcançar a cura em Cristo Jesus. Se você tiver dinheiro, se você não tiver dinheiro, se você for rico, se você for pobre, Deus não está preocupado com a sua condição social e muito menos com o nível de complexidade do seu problema, da sua enfermidade. Porque Ele é o médico dos médicos. Ele é o advogado por excelência. E se você caiu nessa live aqui, é porque a sua conta já foi paga por Deus e Ele só quer te resgatar. Agora, como é que você consegue o acesso a esse resgate? Aceitando que Ele te resgate. Fala assim, Deus, eu reconheço o sacrifício que você fez em pagar a minha conta. A conta que era minha. Você pagou, então eu aceito sim, eu aceito, eu quero. Eu reconheço que você morreu para pagar essa conta para mim. Eu reconheço que você é o Filho de Deus. Pode dobrar o seu joelho aí onde você estiver e fazer essa oração dessa forma, que está lá em Romanos 10, 9 e 10. Pode abrir a sua Bíblia, pode ser qualquer Bíblia, a Bíblia católica mesmo. Você vai ler o texto de Romanos 10, 9 e 10. Você vai dizer, eu reconheço que você é o meu Salvador, que você morreu na cruz e que ao terceiro dia você ressuscitou e que hoje você está sentado à direita de Deus Pai. Eu reconheço que você é o Senhor e o Salvador e eu quero esse resgate pago por mim. A Bíblia diz que o Senhor vai te alcançar e a paz que excede todo entendimento. Quando você fizer essa súplica, quando você fizer essa sua condição, quando você verbalizar isso para Deus, quando você disser que você aceita e precisa falar, Julie, precisa falar. Porque o mundo espiritual, ele é tão poderoso, o poder das suas palavras são tão poderosas que você precisa manifestar isso. Se você não consegue falar, você pode escrever, mas você precisa declarar, você precisa tornar esse seu desejo público. Aí o Senhor, ele vai vir. E a paz que excede todo entendimento vai invadir o seu coração, vai transformar aquilo que era tristeza. A Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. E essa paz vai invadir o seu coração e o Senhor vai curar a sua emoção, vai curar a sua enfermidade. E você vai ter uma nova história que já está até escrita por Ele. Você está vivendo a sua história, mas o convite que o Senhor tem para você, que Deus tem para você, é para que você viva a história que Ele já escreveu sobre você. Essa é a Jolie e esse é o porquê da gente faz isso aqui. A gente faz isso aqui para que pessoas sejam tocadas, né? Eu acho que não existe dificuldade em se criar um podcast, em montar um podcast. O maior desafio de um podcast é você justamente ter intencionalidade e objetivo e desde do início você pensar, eu quero ter um podcast que ele alcance pessoas, que os convidados sejam bocas de Deus e toquem nas almas das pessoas e que haja mudança, cura e haja transformação. Esse é o principal objetivo e nós temos certeza que milhões de pessoas elas foram alcançadas com essa entrevista, milhões de pessoas elas estão tendo a partir de hoje um novo rumo. A partir desse momento muitas pessoas elas estão recebendo um reinicio, um reset
né? Ainda há uma grande caminhada, ainda há uma história a ser escrita. Você não precisa parar agora nem desistir da sua vida, só precisa disso que foi tratado aqui hoje nessa entrevista. Alinhamento. Se você estiver alinhado, as coisas fluirão. Jolie, minha amiga, muito obrigado. Deixa quem quer seguir, eu sei que nesse momento vocês devem estar, o Yang, essa mulher fala tão bem, e quando ela fala, ela consegue, ela tem o dom da comunicação, ela consegue atrair a nossa Tô alma. buscando. Eu quero mais e mais, eu quero segui-la, eu quero ver os vídeos. Quem quiser te encontrar, Jolie, onde te encontra? Fica à vontade. Amém, glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a Yes, I mim. am here. Então, gente, se vocês quiserem me encontrar, eu também quero encontrar vocês. Amém? O meu Instagram é Jolie, Jolie, Kempers, é K-E-M de Maria, P de Paulo, E de escova, R de roupa e S de Souza. Jolie Kempers, você me encontra lá no Instagram. Se você quiser me mandar um direct, pode me mandar. Nós temos um trabalho de mentoria, né, com pessoas. A gente tem, nesse tempo, falado muito de cura emocional. Nós temos esse trabalho, né, de mentorear as pessoas que estão em busca dessa cura. Não é a cura através do autoconhecimento. O autoconhecimento ele é importante, mas mais importante do que o autoconhecimento é você conhecer Deus. Se você procurar se conhecer a Deus, você vai se conhecer. Se você chegar perto dele, ele vai te mostrar quem você é. E aí, automaticamente, você vai querer mudar, porque você não vai querer ser como você é. Você vai querer ser como ele te projetou para você ser, que é a sua melhor versão em Deus. Então, me chama lá, me convida para conversar com você no direct e eu vou conversar. Ó, eu vou facilitar para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram da Jolie, as redes sociais dela. E aí você consegue enviar mensagem lá para Jolie, chama ela, faça, né, o acompanhamento com a Jolie, faça a mentoria com ela, justamente para, né, a questão espiritual, sobre como você lidar com essas doenças emocionais, com essas dificuldades existenciais que você está tendo. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia, ok? Nós vamos ficando por aqui, mas eu sei que hoje é impossível você terminar uma entrevista dessa aqui e não continuar maratonando esse canal. Isso é a coisa mais impossível de acontecer. Porque você sabe muito bem que cada entrevista desse podcast é para tocar sua alma, para curar o seu coração, te ajudar a estancar as feridas e tornar você uma pessoa espiritualmente melhor e tornar você uma pessoa edificada. Então, maratone o Yang por hoje, porque eu tenho mais uma entrevista super especial para você assistir. Já estou na mesa com mais um convidado ou convidado especial e você pode acompanhar essa entrevista na íntegra agora. A nossa produção vai deixar para você aqui do lado a entrevista. Você clica aqui e eu já te recebo no próximo episódio do Yang Cast. É coisa rápida. Clica aqui que 3 segundinhos eu já estou sorrindo para você e te recebendo para um novo episódio.